Beleza? Então, dando continuidade aos nossos vídeos de resumo, tá? Lembrando que vocês continuam assistindo as aulas do Positivo. A gente faz só um resuminho aqui, corrige exercícios na live, troca umas ideias na live também. E agora a gente vai dar início ao segundo bimestre, tá? Então, a apostila 2, né, unidade 2, o conteúdo lá é o 5. O período entre guerras, regimes autoritários e totalitários. Então ali, meus queridos, regimes autoritários e totalitários. A gente trabalhou na live essa semana sobre isso, falou sobre esse tema, né? Entre os principais acontecimentos nas primeiras décadas do século XX estão La Belle Época, 1870-1914, período de prosperidade na Europa. Então, a Europa estava muito próspera e a economia estava forte, estava tudo bem, acontecendo de bom, estava tudo acontecendo de bom na Europa. A Grande Guerra, que a gente acabou de estudar, né? Que foi ali 1914 e 1918, 4 anos da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Causou muita destruição e milhões de mortes na Europa, como a gente viu nas aulas passadas. Os Estados Unidos surgiu como uma nova potência global após o conflito mundial, porque a gente viu que entrou no final e saiu bem no após-guerra. Porém, depois, 29, os Estados Unidos estava bem financeiramente, produzindo muita coisa para a Europa. Lembrem que ele estava fornecendo, as indústrias estavam trabalhando muito em produções designadas à Europa, porque a Europa estava se recuperando da guerra. Então a parte agrícola estava muito defasada ainda, eles estavam reconstruindo os campos, a indústria também, porque bombardeios, toda aquela destruição que teve, causada pela Primeira Guerra. Porém, em 29, a quebra da Bolsa de Valores, que a gente viu também no ano passado, impactou a economia de diversos países, gerando falência, desemprego e graves crises. E no Brasil não foi diferente, a gente viu também, a situação do café. Então essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York acabou afetando de novo a Europa e assim vários outros países do continente que dependiam do dinheiro também dos Estados Unidos. A própria Alemanha, acabava pegando dinheiro, emprestando dinheiro para tentar se levantar, se recompor. Então ali temos a crise do liberalismo. Fatores do liberalismo: crise econômica e social causada pela Grande Guerra, 1914 e 1918. Revolução Russa e a instalação do regime socialista. Lembra lá, o território fértil, o socialismo que se falava na Rússia, com a Revolução Russa. Não aceitação do Tratado de Versalhes por parte dos alemães. Então os alemães em 1919 não aceitavam aquele Tratado de Versalhes, porque na ideia deles, eles estavam injustiçados pelo fim da guerra e por tudo que tinha acontecido. Eles ficaram com o maior prejuízo de todos e eles não estavam aceitando bem essa situação. Descrença nos governos democráticos e liberais para dar conta das demandas da população. Então, eles não acreditavam que os governos dentro da democracia conseguisse dar conta das necessidades assim da população. Surgimento e ascensão de regimes autoritários e totalitários, que é o que a gente vai trabalhar agora, que são os regimes autoritários e totalitários que fizeram diferenças na história da Europa, da humanidade de modo geral. Então temos ali primeiro, governos totalitários. Aqui temos algumas principais características do governo totalitário. Lembrando que a gente está trabalhando sempre pelo CA. Então os resumos a gente está acompanhando pelo CA, por ser um resumo e tem que ser uma coisinha mais rápida, um videozinho só de lembrança para vocês. Mas o LD ele é mais completo e ele abrange mais coisas. Eu acho interessante, quem deseja se aprofundar melhor, eu acho certo fazer isso. Eu estou sempre acompanhando as aulas do Positivo e pelo LD, tá? Lembro que em sala a gente sempre eu faço sempre as aulas pela apostila. Então o livro didático ele é bem mais
extenso, né? Ele consegue abranger muito mais coisa e explicar melhor assim alguns fatores. Aqui tem um resuminho, né? As principais características de um governo totalitário. No caso, governos totalitários que são as principais características. Existência de um único partido, então só existe um partido. Ausência do processo eleitoral, não tem processo eleitoral. Poder concentrado no poder executivo, então o poder executivo que é o que comanda, né? Todo é o poder concentrado nele. Repressão e perseguição às oposições, então qualquer oposição ela é perseguida, né? E reprimida no modo geral. Idolatria e culto a um líder, então como se fosse um Deus, né? Idolatram aquele líder como se fosse o salvador da pátria. Controle sobre a imprensa e as instituições educacionais, então a imprensa sofre um controle, uma repressão, né? Sobre tudo que ela vai publicar, vai escrever, tem que ser controlada por eles, então, ou seja, só vai ser vinculado, isso só vai ser distribuído às pessoas, se for alguma coisa autorizada por eles, que falem bem deles, nada contra eles. E os sistemas de instituições educacionais também vão compor livros, histórias e toda a parte educacional vai ser composta com a ideologia deles também. Oposição ao liberalismo e os governos democráticos, né? Então, a oposição ao liberalismo e governos democráticos. Claro que a democracia não entra nos sistemas totalitários também. Beleza? Vamos lá. Dar um exemplo ali desses governos totalitários. Temos o fascismo e o nazismo. O fascismo, gente, movimento político de extrema direita na Itália. Então, a origem desse fascismo na Itália. Chegou ao poder em 1922 sob a liderança de Benito Mussolini. Conheça as características de sua ascensão e de seu governo. Então vamos falar um pouco desse fascismo e a ascensão que ele teve com o Mussolini. O fascismo e o governo de Benito Mussolini, né? Contexto histórico. A Itália enfrentava uma grave crise econômica, a fome, a inflação e o desemprego assolavam a população. A alta burguesia preocupava-se com o crescimento do Partido Socialista, essa é uma desculpa que se tinha na época, tanto no nazismo quanto no fascismo. Consequentemente, com a ameaça de perder seus privilégios, além do receio de uma revolução nos moldes da Rússia, como a gente viu, eles tinham esse receio também, onde o socialismo teria mais força. Objetivos: buscava a reorganização da Itália por meio de um Estado totalitário, né? Nacionalista e militarista. Então, nacionalismo em alta, governo totalitário e força militar também forte. Ascensão ao poder. Para conter as manifestações socialistas, Mussolini organizou a Marcha sobre Roma, que contou com uma participação de 40 mil pessoas e exigia a formação de um novo gabinete de governo. Como consequência, o rei Vítor Emanuel III nomeou Mussolini para cargo de primeiro-ministro. Então ali Mussolini já foi nomeado como primeiro-ministro pelo Vítor Emanuel III, que era o rei. Principais medidas de Mussolini: apresentação da Carta del Lavoro, que ele organizava e controlava as relações de trabalho, perseguição aos opositores, proibição de greves, dissolução dos partidos de oposição e instalação de censura. Ações que visavam superar a crise econômica e adquirir a aprovação popular, como o incentivo às obras públicas e o aumento da produção de armamentos. Então vocês vejam que ali ele faz toda aquela oposição, né? Quando ele fala aqui perseguição aos opositores, proibição de greves, dissolução de partidos de oposição, instalação de censura. Então censura na imprensa, tá? Acaba com todos os partidos, qualquer um que fosse oposição, ele destruía, né? Ou caçava, ou prendia. Então ninguém poderia se levantar contra ele ou o seu governo. A censura, né?
nesse sentido. Então as ações ali econômicas que ele fez era fazer obras públicas, que acabavam gerando emprego, e a população acabava dando giro de dinheiro também, e a produção de armamento. Então, produzir armas, sempre para a guerra, fortalecer seu exército, ou até vendê-las, dava um pouco de dinheiro. Essas são algumas ações que ele visava melhorar a economia naquele período. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho do fascismo. Tá? Então, vocês vejam que nos totalitários entra, né, o que a gente estava vendo no começo, acaba se enquadrando aqui no Benito Mussolini, nesse governo dele fascista. Beleza? Vamos para o nazismo agora. Então, ali o nazismo, temos algumas características também do nazismo, né? Em um contexto de grave crise econômica alemã, que a gente viu, né, no pós-guerra, tudo, surgiu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista, sob a liderança de Adolf Hitler. Então, essa parte socialista é uma parte nula, porque na ideia não tem nada a ver, né, com o partido mesmo. O nazismo e o governo de Adolf Hitler, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O contexto histórico aqui, após a derrota na Grande Guerra, a Alemanha enfrentava uma grave crise econômica, que a gente já viu inúmeras vezes sobre isso. O fortalecimento dos movimentos socialistas levou os capitalistas a temer a eclosão de uma revolução socialista. Então, eles temiam uma revolução socialista nos moldes, assim como aconteceu na Rússia, né? Então, o temor que tinha na Itália acaba batendo na Alemanha também. Então, essa era a desculpa que vários governantes tinham para que o socialismo ia dominar, que as pessoas iam perder privilégio, iam perder suas terras e assim por diante. Então, essa era uma das ideias, né? Então, levou os capitalistas, os capitalistas a temer isso. Para evitá-la, apoiaram o partido nazista, de extrema direita. Então, também é interessante falar isso, que o nazismo não era de esquerda, o nazismo sempre foi de extrema direita. Isso não sou eu que estou falando, isso é uma apostila propositiva que vocês acompanham. Tá? Não sou eu que estou falando, quer dizer, o apostila também está dizendo a mesma coisa. Então, os objetivos ali: recuperar o poder político e os territórios perdidos com a derrota alemã na Grande Guerra. Então, esses eram os objetivos, essa mágoa que eles tinham dessa derrota, eles saírem prejudicados na Primeira Grande Guerra. Tá? Ascensão ao poder. Liderados por Adolf Hitler, os nazistas tentaram tomar o poder em 1923. Não obtendo sucesso, Hitler foi preso. Ao sair da prisão, organizou um partido que, em poucos anos, se tornou a maior força política na Alemanha. Em 1923, em 1933, Hitler foi nomeado chanceler pelo presidente Paul von Hindenburg. Então ali ele virou chanceler e ninguém mais segurou Adolf Hitler na Alemanha. Principais medidas de Adolf Hitler: implantação do Terceiro Reich, né? Terceiro Império Alemão e fim da República de Weimar. Dissolução dos partidos alemães, mantendo apenas o partido nazista. Tá? Então, a dissolução também acabou com qualquer oposição que ele tinha. Perseguição de opositores e proibição de proibição de greves, então não poderia fazer nenhum tipo de greve lá na Alemanha, era trabalhar sem questionar. Essa era a ideia. E perseguição aos opositores, qualquer um que era opositor ao seu sistema e as suas ideias era perseguido nesse regime. Criação do Gestapo, política secreta do Estado e outros órgãos de repressão. Então ele criou essa polícia secreta e outros órgãos para perseguir os opositores e assim por diante, né? Fazer toda a repressão. Centralização do poder, então centralizou o poder para ele. Então não deixava de ser um poder absolutista, né? Diminuição do desemprego com investimento em obras públicas. Também usou a tática de obras públicas para diminuir o desemprego, né? Então era uma maquiagem que ele fazia para conseguir mais produzir mesmo, não conseguia fazer a economia alavancar tanto como a produção.
investimento em efetivo militar para sua política expansionista. Então, claro, como Mussolini, um exército forte, investimento na área militar, que era o Tratado Universal. Vocês lembram que proibia, limitava, né, uma reorganização militar na Alemanha, mas aqui o Hitler fez totalmente ao contrário e fez um exército e foi o principal ali, um dos principais alavancadores da Primeira Guerra. A gente sabe todas as consequências que tiveram, né? A gente vai ver depois um pouco sobre o nazismo, sobre os campos de concentrações. Vou passar alguns vídeos para vocês sobre isso, tudo que aconteceu com relação ao que o nazismo fez, né, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Então, as mortes, né, como a gente falou também sobre isso nas lives, na live, que essa perseguição, né, essa ideia dessa raça ariana, então, que essa raça ariana que era boa, negros, deficientes físicos, judeus, todos esses estavam de fora desse projeto, né, que eles tinham de uma nação forte e próspera. Então ali, o antissemitismo, né, foi uma característica dos governos nazifascistas. Neles pregava-se a ideia da superioridade dos povos italiano e alemão. Na verdade, depois era mais o alemão mesmo, eles consideravam ele mesmo uma raça mais superior, mas como eles eram aliados, né, acabavam colocando o italiano junto também no começo. No entanto, os adeptos do nazismo afirmavam que a raça ariana era ainda a mais desenvolvida. Essa ideologia foi responsável pela perseguição a outros grupos da sociedade, como os judeus, ciganos, negros, pessoas com deficiência, entre outros, né? Então, homossexuais, várias outras camadas da sociedade, assim, também eram perseguidas, né? Ou outras coisas que eles achavam que não estava dentro do padrão da raça ariana, da raça alemã, que era superior. Agora vamos falar um pouquinho dos governos autoritários, né? A gente falou dos totalitários, agora vamos falar um pouco dos autoritários. Então, os governos autoritários surgiram com o contexto do pós-guerra na Europa. Apesar de concentrarem poder, não eliminaram por completo seus opositores e não controlaram totalmente os meios de comunicação, como os governos totalitários. Então, tem algumas diferenças aí que a gente já... então, não eliminaram totalmente os opositores, não controlavam totalmente os meios de comunicação. Então, eles eram um pouco mais frouxos, assim, ou não eram tão exigentes como nos totalitários. Cultuavam o líder e a mobilização, não cultuavam o líder também, né? Não era que nem lá do outro, totalitários, que achavam que o líder era um Deus, que era um salvador e coisas desse jeito. A mobilização social não atingiu todas as esferas da vida cotidiana da população. Temos ali o salazarismo. Deixa eu só puxar para baixo um pouquinho aqui. Então, o salazarismo aconteceu onde? Em Portugal. O governo autoritário teve início em 1926, após um golpe militar. O poder estava concentrado na figura de Antônio Salazar, por isso o salazarismo, né? Que assumiu o cargo equivalente ao de primeiro-ministro em 1932. Entre as medidas de Salazar estavam instalação da União Nacional como único partido político legal, aprovação de uma nova Constituição que deu início ao Estado Novo, perseguição aos movimentos de esquerda, censura da imprensa e proibição de greves, criação de uma política chamada Política Internacional e de Defesa do Estado, a PIDE. Então, em 1968, Salazar se afastou da presidência por problemas de saúde. Portugal se manteve nesse regime autoritário até 1974, o comando de Marcelo Caetano, beleza? Então esse foi o salazarismo também.
Então os autoritários também eram regimes fortes, né? Autoritários, vamos dizer assim, onde se cobrava muito, se reprimia muito uma sociedade. Então, os totalitários e os autoritários têm muitas coisas em comum, mas tem algumas coisas que diferenciam um pouco, como a gente viu aqui, né? Eles não são tão severos também quanto os totalitários. E ali temos a Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil Espanhola, em 1936 e 1939, foi desencadeada após a eleição do presidente de Frente Popular, de características socialistas. Descontente com o resultado, a extrema-direita reagiu contra a ascensão do socialismo, tentando levar o general Francisco Franco ao poder. Então, ali, Francisco Franco chegou ao poder no final da guerra, em 1939. Seu governo foi marcado pelo anticomunismo, reprimiu a oposição e criou um partido único, Falange Espanhola, tinha forte ligação com a Igreja Católica. Então, essa foi um pouquinho da Guerra Civil Espanhola com esse governo autoritário também, tá? Do Francisco Franco. Beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se vai ter mais alguma coisa aqui no CA. Não, vai ter as atividades. Então, mais ou menos isso aí, tá, gente? Lembrando que esses vídeos são videozinhos curtos mesmo, né? Na live a gente falou um pouco mais, mas são coisas curtas, assim, que a gente pode falar. É mais um reforço sobre o que vocês estão assistindo na Positivo, tá? Então, continua acompanhando as aulas do Positivo. Clica ali, assiste o vídeo, já clica, já faz o formulário com paciência, com tempo, veja bem, pesquisa se for necessário. Se tem um material aí, o acesso de vocês está fácil, está na mão de vocês, né? Então, nada mais justo que fazer uma resposta bacana, né? Certinha, sem pressa, uma coisa legal, não adianta fazer tudo rápido, colocar uma palavra achando que vai responder uma pergunta às vezes. Então, lembrando que eu considero muita coisa, então escrevam realmente nas respostas, né? Escrevam as coisas, colocam múltipla escolha uma ou outra, mas a maioria é discursiva. Então, a gente já fez a live essa semana sobre esse tema, tá? Agora vai vir outro tema na outra aula, um total de 4 vídeos de revisões para a gente fechar esse segundo bimestre, beleza? Então fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.